sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e a gente sabe aí que uma série de músicas de artistas dos Estados Unidos costumam fazer bastante sucesso por aqui. Pra falar a verdade, a maior parte dos artistas conhecidos mundialmente ou são de lá ou de algum país da Europa, principalmente da Inglaterra, né? Isso aí acontece por uma série de motivos que a gente não vai falar nesse vídeo. Porém, existem situações que artistas brasileiros conseguiram subverter isso e entraram para as paradas de sucesso de diversos países, inclusive aí na mais difícil disso acontecer, que é justamente a dos Estados Unidos. E é por isso que a gente traz uma lista de artistas brasileiros que entraram para as paradas de sucesso dos Estados Unidos. Bom, mas antes de começar essa lista, é importante a gente explicar sobre qual parada a gente vai falar, né? E nesse caso aqui a gente vai considerar a Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, que mostra ali quais as músicas mais ouvidas no país naquela semana. Isso considerando vendas de single, tanto física como digital, execução das músicas nas rádios e, é claro, também reproduções em streaming. Ou seja, talvez ela seja a melhor parada para falar sobre qual artista tá bombando por lá naquele momento. Sem contar que ela é também uma das mais tradicionais, né, já que ela existe desde 1958. E outra coisa que é importante dizer é que brasileiros aparecerem por lá é um grande feito, tá? Já que essa é uma das listas mais difíceis de aparecer se você não é um artista de lá. Tanto pela própria concorrência aí, que é forte de fato, quanto pelo motivo deles serem ainda mais fechados que outras populações do mundo para artistas estrangeiros e que não sejam de grandes centros. Mas vamos lá que tem 9 BR que conseguiram fazer isso e alguns deles por várias vezes, tá? E a gente começa essa lista aqui com os artistas que apareceram na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos por uma única vez. E aqui a gente vai falar de 5 artistas diferentes, então vamos aí em ordem cronológica para facilitar. A primeira delas, e que na verdade foi a primeira artista brasileira de todos a aparecer por lá, foi a Astrid Gilberto, que conseguiu chegar na 5ª posição da lista cantando uma versão em inglês de Garota de Ipanema em 64, né? Claro que ela estaria por aqui. E ficando nessa lista por 2 semanas, tá? A cantora aí que nasceu em Salvador, na Bahia, já tinha fama internacional quando lançou a versão dessa música. E foi a primeira mulher a ganhar o Grammy de Música do Ano, cantando justamente Girl from Ipanema junto com Stan Getz. Depois disso a gente vai direto para 2007, já que agora a gente vai falar da banda Cansei de Ser Sexy, que conseguiu aparecer na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos com a música Music's Hot Hot Sex e atingindo a posição 63 em dezembro daquele ano. E isso aí aconteceu por um motivo bastante curioso, tá? Isso porque em outubro de 2007, um estudante norte-americano criou e editou um comercial amador mostrando o iPod Touch e utilizou essa música de fundo, com a Apple então gostando muito dessa propaganda e passando a divulgá-la de forma oficial e portanto fazendo aí o mesmo com a música. No final, apesar dela não ter sido tão tocada assim nas rádios por lá, na época a música foi a 15ª mais baixada dos Estados Unidos. E depois disso vem ele, né, o Michel Teló e seu fenômeno mundial, Aí Se Eu Te Pego. Com essa música fazendo muito sucesso no mundo inteiro, tanto que chegou nas paradas de 20 países diferentes. E um deles, é claro, né, foi os Estados Unidos, isso em maio de 2012, atingindo a posição 81. Com ela chegando a ser o 6º single mais vendido no mundo inteiro naquele ano. E uma coisa que ajudou aí a música a bombar tanto assim foram os jogadores de futebol. Isso quando o Neymar e o Diego Souza comemoraram aí um gol dançando ela. Coisa que fez ela chegar até o Cristiano Ronaldo em seu auge lá no Real Madrid, que também comemorou um gol dançando ela junto com o lateral brasileiro Marcelo. E a partir daí então ninguém mais segurou a música. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Mas talvez seja pelo fato aí do futebol não ser assim tão popular nos Estados Unidos que ela não conseguiu atingir aí posições mais altas nessa lista, né? Depois disso, a próxima artista brasileira a entrar na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos foi a Cláudia Leite em junho de 2014, com a música We Are One Olê Olá. Sim, a música da Copa lançada junto com o Pitbull e a Jennifer Lopez. Eu só queria
poder dar alegria ao meu povo. Essa música chegou na posição 59 da parada e eu acho que todo mundo já imagina que a Copa ajudou bastante nisso. E talvez só não tenha atingido aí as primeiras posições pelo mesmo motivo da Ai Se Eu Te Pego. É meu, é seu, hoje é tudo nosso. Agora, para finalizar, os artistas brasileiros que apareceram apenas uma vez nessa parada, tá o Nego do Borel, com a canção Coração, que pra quem não sabe é uma versão em espanhol em parceria com o Maluma, da música lançada por ele mesmo, que é a Você Partiu Meu Coração, que chegou na posição 87 da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos em janeiro de 2018. Porém, alcançou a 8ª posição na Billboard Hot Latin Songs, que também é dos Estados Unidos, mas voltado aí para músicas latinas. Você partiu meu coração, ai meu coração. E agora vem os artistas aí com mais de uma música na Billboard Hot 100 e olha que tem um que teve 14, tá? Fica aí que logo a gente chega lá. Mas pessoal, rapidinho chega nessa parte da lista, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo que ajuda muito, gente. Se inscreve no canal porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro, beleza? Bom, agora com duas músicas que entraram pra Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, a gente tem apenas 2 artistas brasileiros. Um deles foi Maurice Albert, que é o nome artístico de Maurício Alberto, que faz parte lá daquele período dos falsos gringos brasileiros, que inclusive a gente já contou essa história no vídeo que tá aqui no card. Pra quem não sabe, ele lançava e cantava músicas em inglês e fez muito sucesso por aqui lá nos anos 70, mas não só por aqui, como vocês vão ver, né? A primeira aparição dele nessa lista foi em outubro de 75 com a música Feeling, que chegou na 6ª posição, tá? Sendo indicada para 2 categorias do Grammy, uma delas de melhor canção do ano e a outra de melhor performance pop masculino, mas ele acabou não ganhando nenhuma delas. E a outra música que apareceu por lá veio logo no ano seguinte, isso só para vocês entenderem o quanto ele estava bombando nesse momento. Isso com a música Sweet Love Man, que chegou na posição 93 em fevereiro de 76. E que apesar de não ter feito aí tanto sucesso como o anterior, também foi muito bem, né? Whenever you want me, I'll be around to you. E a outra artista com 2 músicas é ela, né, a Anitta. Sendo ela, inclusive, a última a conseguir isso até esse momento. Com a primeira canção sendo a Me Gusta, isso em outubro de 2020, que chegou na posição 91 da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos. E a música teve participação da Cardi B, do Mike Towers e foi muito bem recebida na crítica no mundo inteiro. E a segunda música que ela conseguiu colocar nessa parada, é claro que é Envolvendo. Acho que todo mundo lembra aí desse momento. Foi em abril de 2020 que isso aconteceu, com ela chegando na posição 70. Além de ter sido a primeira música solo de uma artista brasileira e sul-americana a atingir a primeira posição no global do Spotify. Além de bombar no TikTok lá com a dança característica e atingir a 2ª posição na Billboard Global 200. Sem contar que ainda ficou na primeira posição da Billboard Global, inclusive USA, que mostra as músicas mais reproduzidas nos streamings dos Estados Unidos. Foi um verdadeiro arraso, né? Agora, como não temos aí nenhum artista que teve apenas 3 músicas na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, a gente vai direto pro que tem 4, que é o Elmir Deodato, um pianista, arranjador e produtor musical brasileiro muito importante na cena mundialmente. Ele fez parte do período ali da bossa nova e do samba jazz nos anos 60, porém seus maiores trabalhos aconteceram de fato lá nos Estados Unidos e talvez por isso ele não seja assim tão conhecido aqui no Brasil. Por lá ele trabalhou com nomes como Aretha Franklin, Wes Montgomery e Frank Sinatra, isso como arranjador e produtor musical. Mas foi nos anos 70 que ele lançou seus discos solo e assim conseguiu fazer com que 4 músicas aparecessem nas paradas. Com a primeira e mais bem sucedida de todas sendo a sua versão da introdução do poema sinfônico Ao Sua Sprache Zaratustra, do Richard Strauss. Eu tive que dar uma coladinha rápida aqui, tá? Que em março de 73 chegou na 2ª posição, sendo essa aí a melhor posição que uma música brasileira já atingiu. Ou seja, ele mandou muito bem.
Mas não parou por aí, já que foi ainda no mesmo ano, em setembro de 75, que ele conseguiu novamente atingir a posição 41, isso com a música Rhapsody in Blue. Depois, em novembro de 76, ele atingiu a posição 84 com a música Peter Gunn, e em julho de 82, a posição 70 com Happy Hour. Com ele, então, conseguindo se manter entrando nas paradas por lá por cerca de 10 anos. Isso é muita coisa. E agora, para finalizar, a gente vai falar do grande campeão aí, quando se fala de brasileiros entrando para a lista da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, e isso por muito, tá? Já que ele não conseguiu aparecer por lá por 5, nem 6, nem 10 vezes, mas sim por 14. E quem conseguiu isso foi o mundialmente conhecido Sérgio Mendes, né? Que além de ser o recordista BR nesse sentido aí, também ganhou um Grammy, 2 Grammys latinos e ainda foi indicado ao Oscar de melhor canção original com a Real in Rio em 2012. Ele, que é conhecido aí por ser um artista de bossa nova, samba e MPB, apareceu por lá pela primeira vez em outubro de 66 com a clássica Mais Que Nada. Que ficou na posição 47 naquele momento e passando longe aí de ser a melhor colocada dele por lá. Isso porque ele ainda teve duas que chegaram na 4ª colocação, sendo elas The Took of Love em julho de 68 e Never Gonna Let You Go em julho de 83, que fizeram aí muito sucesso na época, né? Como vocês devem imaginar. Never gonna let you go. Gonna hold you in my arms forever. Mas além delas, como eu disse ainda, tem mais 11, que é claro que eu não vou conseguir ficar destrinchando elas, né? Mas são elas, e novamente eu vou precisar dar uma colada aqui, Constant Rain, que é uma versão em inglês aí da Chove Chuva em 67, For Me e Night and Day ainda no mesmo ano, The Fool in the Hill Scarborough Fair em 68, Pretty Word, Sit on the Dock of the Bay e Wichita Lineman em 69, Rainbow's End em 83 e por final Olympia e Alibis em 84. Ou seja, o cara ficou praticamente 20 anos aparecendo por lá e fazendo muito sucesso. Não sendo à toa aí o fato dele ser o maior representante brasileiro nessa lista, né? Um sucesso total. Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e a gente sabe aí que artistas muito conhecidos movem multidões pros seus shows. E o mesmo acontece para grandes festivais que conseguem juntar aí centenas de milhares de pessoas em tudo quanto é canto do mundo. Mas você sabe quais são os maiores públicos aí de shows ou festivais na história? Pois é justamente por isso que a gente traz uma lista contando aí quais são os maiores públicos em shows ou festivais de todos os tempos. E isso em um único dia, tá? E se você não sabe, tem vários que foram aqui no Brasil. Bom, a gente começa a lista aqui com o 10º lugar, e é um festival, tá? Que foi o Passo em Fronteiras 2, que aconteceu na cidade de Havana, lá em Cuba, em 2009. Mas antes, vale dizer rapidamente aqui, tá? Que o público que eu vou falar ali se trata mais de uma estimativa, normalmente. Isso porque a maior parte dos eventos aqui aconteceram de forma gratuita, tá? Então pode ser aí que, dependendo do lugar que você veja, os dados ali estão um pouquinho diferentes, tá? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas vamos lá então. Essa foi a segunda edição aí desse festival, que buscava ali trazer mensagens de paz e que tinha tido a primeira edição no ano anterior na Colômbia. O evento era gratuito aí pro público e na edição aí de Havana tiveram presentes ali diversos artistas latino-americanos e europeus, como o colombiano Juanes, que era inclusive ali meio que quem liderava aí a organização do evento, e também o cubano Amaury Pérez, o porto-ricanho Dani Rivera, o espanhol Miguel Bosé e uma série de outros. E tudo isso em um único dia, tá? Dia esse que, segundo as estimativas aí, o público presente foi de cerca de 1.100.000 pessoas, sendo então o 10º maior público da história. Na 9ª posição tá a apresentação de um artista que vai aparecer nessa lista aqui novamente algumas outras vezes, tá? Ele tem aí uma ótima capacidade de juntar uma galera. Mas enfim, foi no ano de 1986, lá na cidade de Houston, nos Estados Unidos, que aconteceu a apresentação do francês Jean-Michel Jarre, a fim de comemorar o aniversário de 150 anos da cidade e de 25 anos da NASA, que fica lá, né? E também para ser aí uma espécie de homenagem, né, à explosão que tinha acontecido poucos meses antes do
ônibus espacial Challenger. E o evento aconteceu ali no meio da cidade, entre os prédios mesmo, e também era gratuito para a população. Com eles então conseguindo juntar cerca de 1.300.000 pessoas no lugar, entrando inclusive para o livro dos recordes, tá? Por ser até aquele momento, né, o concerto de rock ao ar livre com mais público em todos os tempos. Mas depois apareceriam outros, como a gente vai ver, né? Agora na oitava posição, na verdade a sétima, tá? Porque aqui tem dois eventos que empatam aí em público, com os dois aí então ficando em sétimo lugar, tá o primeiro show que vai aparecer aqui que aconteceu no Brasil. Afinal, foi em 2006 que os Rolling Stones fizeram aquele show icônico lá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa apresentação também foi gratuita e não aconteceu aí por nenhum tipo de comemoração como foram os anteriores. Foi mais um evento mesmo ali na cidade para atrair turistas e tudo mais. E deu muito certo, né? Isso porque se estima que estava lá na praia de Copacabana cerca de 1,5 milhão de pessoas para assistir o show dos Stones. Empatado com esse show tá aí um dos dias, tá, do evento chamado de Live Aid, que foi uma espécie de festival aí que aconteceu ao mesmo tempo em diversos países do chamado G8, que são as maiores economias do mundo, junto com a África do Sul, que aconteceram ali em 2 dias diferentes de 2005, e que aconteceu aí justamente porque nesse momento aí teria um encontro desse grupo, tá? E ele foi uma coisa tão grande aí que se estima que mais de 2 bilhões de pessoas assistiram os shows pela televisão. Mas enfim, não é disso que a gente vai falar aqui hoje, né? E o evento que ficou aí também na 7ª posição foi a edição dele que aconteceu na cidade da Filadélfia, lá nos Estados Unidos, no dia 2 de julho, e que juntou aí uma série de grandes artistas como Black Eyed Peas, Alicia Keys, Bon Jovi, Jay-Z, Maroon 5, Linkin Park e muitos outros, conseguindo aí, portanto, também juntar aí esses cerca de 1,5 milhão de pessoas assistindo lá ao vivo. E na 6ª posição agora a gente tem uma situação parecida aí com a anterior, já que na verdade seria a 5ª empatado com o outro, tá? E aqui sim foi um festival fechado, tá? As pessoas pagaram pra estar lá. Isso porque em 1991 aconteceu o primeiro Monsters of Rock em Moscou, enquanto ainda era a União Soviética, que estava ali em vias de se dissolver, né? E até por isso que foi possível fazer um festival estrangeiro por lá, e que contou ali com a participação de bandas como AC/DC, Metallica, Pantera, EST, The Black Crowns, juntando um público aí de cerca de 1.600.000 pessoas por lá. É gente demais, né? Mas pessoal, pedir a gente continuar essa lista. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro. E se por acaso aparecer pra você a opção de hypar aí, que ajuda bastante a divulgar os vídeos aqui, tá bom? Bom, mas continuando aqui na 5ª posição, empatado aí com Monsters of Rock lá de Moscou em 91, tá aí um show bastante recente que novamente aconteceu aqui no Brasil, que foi o show da Madonna na praia de Copacabana agora em 2024. E bem exemplo aí do show dos Rolling Stones, né? A apresentação dela também foi aberta ao público e com a intenção ali de atrair mais turistas. Não se tratava ali de nenhum tipo de comemoração específica, enfim, eu acho que todo mundo lembra, né? E se estima que por lá também estavam ali cerca de 1.600.000 pessoas, uma multidão, né? Agora na 4ª posição tá novamente aí o francês Jean-Michel Jarre, dessa vez em seu país, né, já que a gente vai falar de um show dele que aconteceu em Paris, lá na França, em 96. E aqui já dá um belo salto de público, viu? O show foi promovido ali pelo governo local como parte da comemoração do Dia da Bastilha, né, no dia 14 de julho, que é ali um dos maiores eventos nacionais mesmo da França. E até por isso acabou ali reunindo muita gente para ver essa apresentação, com cerca de 2,5 milhões de pessoas indo até lá para assistir a apresentação do Jean-Michel, o que rendeu a ele uma nova entrada no livro dos recordes por novamente aí ter o maior público em um show ao ar livre. E o homem não parou não, tá? Ele ainda vai aparecer mais uma vez aqui nessa lista.
Mas chegando agora então na terceira posição, voltamos ao Brasil e com um show de brasileiros, tá? Não é de gringo não. Já que foi novamente aí na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para comemorar ali o Réveillon de 1993, que aconteceu por lá a apresentação do Jorge Benjor, que ainda chamou ao palco para cantar com ele o Tim Maia. Assim, coisinha pouca, né? Jorge Ben e Tim Maia. E o show foi icônico, né? Com eles mesclando ali alguns estilos musicais diferentes, como samba, samba rock, até pop rock, pra galera que tava lá para comemorar o Ano Novo. E não eram poucas pessoas que estavam lá, tá? Já que se estima que tinha cerca de 3 milhões de pessoas. Era o verdadeiro mar de gente, né? E agora, na segunda/primeira colocação, já que esse é mais um desses casos aí de empate, está novamente mais um show aí do francês Jean-Michel Jarre, né? Eu disse que ele voltaria aqui. Afinal, no ano de 1997, ele foi até Moscou, lá na Rússia, para se apresentar ali num show que aconteceria no campus da Universidade Estadual de Moscou. Isso para comemoração ali do aniversário de 850 anos da cidade. E a comemoração ali contou com uma série de shows gratuitos espalhados pela cidade. Mas especificamente o show do Jean-Michel juntou muita, mas muita gente. Já que assistiram ao francês cerca de 3 milhões e meio de pessoas. Com ele então entrando novamente aí no livro dos recordes com o maior público em um show. Empatando com o outro que já estava na primeira posição, já que já tinha acontecido antes, mas que eu deixei para falar por último, já que é mais um desses shows que aconteceu aqui no Brasil. E sim, um dos maiores públicos da história é brasileiro, tá? Isso porque foi novamente na praia de Copacabana para comemorar aí o Ano Novo de 94 para 95 que aconteceu por lá o show do Rod Stewart. Com ele aí tocando todos os seus maiores sucessos, né? Eram hits novos e hits antigos. E conseguindo ali encantar cerca de 3 milhões e meio de pessoas que estavam lá para ver o espetáculo. Com esse show aí também, então, entrando pro livro dos recordes, né? Antes lá do show do Jean-Michel. E como vocês devem imaginar, o evento foi enorme, né? Afinal, 3 milhões e meio de pessoas é muita gente. E quando a gente vê foto aérea assim do dia, é bizarro, tá? Porque a gente quase não consegue ver onde acaba ali as pessoas. Mas será que algum dia a gente vai ter um público maior que esse? Já se foram aí quase 30 anos, né? Vamos ver. Tinha gente que achava que o show da Madonna aí esse ano conseguiria, né? Mas como a gente viu, não rolou. Vamos ver se algum rola algum dia. Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e agora, em maio de 2024, fez 10 anos que o Spotify tá aqui no Brasil. Eles começaram meu serviço anos antes, mas somente chegaram por aqui em 2014, tá? E em comemoração a isso, eles divulgaram aí uma série de informações, como os artistas mais ouvidos nesses 10 anos, isso aqui no Brasil, né? Assim como os mais ouvidos de cada ano, as mesmas coisas também para as músicas em si, as canções que permaneceram por mais tempo na primeira posição no Spotify Charts Brasil, e mais uma série de outras coisas. E é justamente por isso que a gente traz uma dessas listas aí, que é a dos artistas mais ouvidos aqui no Brasil nesses 10 anos. E é claro, algumas outras informações que estão por lá também. Bom, a gente vai começar essa lista aqui com um artista que ficou em 7º lugar entre as mais ouvidas aí do Spotify Brasil. E pra falar a verdade, ela é a única que não é do sertanejo e que tá nessa lista, tá? E sim, o top 10 inteiro são de brasileiros, olha que beleza. Então, como eu já dei algumas dicas aí, você consegue adivinhar quem é que tá nesses top 7 que a gente vai trazer aqui? Enfim, então vamos lá, que nessa posição aqui ficou a Anitta, né? Que nos últimos 10 anos, com certeza, bombou aí com um monte de música. Com ela, conseguindo marcar muito em 2022, quando ela lançou Envolver, que foi a primeira música feita por um artista brasileiro a atingir a primeira posição no Spotify global, tá? É o mundo todo. Dime cómo hacemos, si tú me deseas, yo a ti también. Coisa que ajudou a canção a ficar na 3ª posição entre as músicas feitas por brasileiros mais ouvidas aí do Spotify do mundo. Sem contar que a segunda música feita por um brasileiro mais ouvida também é dela, que é a Downtown, né? Lançada por ela junto com o J Balvin em 2018. Ou seja, ela tem a 3ª e a 2ª música de brasileiras mais ouvida no Spotify no mundo. Coisa que, é claro, ajudou ela a ser a 7ª artista mais ouvida aqui no Spotify
Spotify Brasil também, né? Ah, e como a mais ouvida não é de nenhum dos artistas que aparecem nessa lista, eu vou falar a título de curiosidade só, tá? Já que nessa posição tá a Hear Me Now, lançada pelo Alok, o Ziba e o Bruno Martini lá em 2017. Mas agora indo para a sexta posição do artista mais ouvido aí nos últimos 10 anos no Spotify Brasil, a gente já começa com os sertanejos, tá? Já que por aqui tá a dupla Matheus e Cauã, que não teve nenhuma música que entornou o top 10 das mais ouvidas, sendo nesse caso aqui mais pelo conjunto da obra, já que eles tiveram uma série de músicas que foram bastante ouvidas, mas nenhuma com números suficientes para entrar entre as mais ouvidas. Tanto que no ano de 2017 eles foram os artistas mais ouvidos do Spotify Brasil. Muito por conta dos discos Na Praia e Na Praia 2, lançado nos anos de 2016 e 2017, e que tiveram aí uma série de músicas que fizeram sucesso e foram muito ouvidas. Afinal, foi nessa época aí que eles bombaram bastante com músicas como O Nosso Santo Bateu, Que Sorte a Nossa e várias outras, ajudando eles então a ficarem nessa sexta posição, né? Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhos. Já na quinta posição também tá uma outra dupla sertaneja que nesse caso aqui conseguiu aparecer em outras listas aí dessas divulgadas pelo Spotify Brasil, que foi Zé Neto e Cristiano. E se em 2017 Matheus e Cauã foram os artistas mais ouvidos, 2018 chegou a vez de ser do Zé Neto e Cristiano, sendo eles aí então os mais ouvidos do Spotify Brasil naquele ano. Com isso acontecendo muito por conta dos discos lançados por eles em 2018, que foram o EP acústico e o álbum Esquece o Mundo Lá Fora. Esse aí que inclusive ficou em quinto, tá? Entre os discos mais ouvidos nesses últimos 10 anos aí no Spotify Brasil, e os ajudou também a ser um dos maiores nomes do sertanejo da época. Muito por conta aí de músicas como O Status Que Eu Não Queria, Bebida na Ferida, Notificação Preferida, Lançada às Traças e várias outras que foram muito ouvidas, ajudando então a dupla a ficar nessa quinta posição, né? Isso aí sem contar todos os outros sucessos que vieram depois disso. Oi, mas não é mais a minha notificação preferida. Na quarta posição não ficou uma dupla sertaneja, mas sim o artista solo sertanejo, que é o Gustavo Lima. E aí sucessos dele não faltam, né? Já que ele vem conseguindo lançar hits aí desde 2011, 2012. Portanto, aí ainda antes da chegada do Spotify por aqui. Então, quando a plataforma chegou, ele já colocou umas músicas por lá, né? Como, por exemplo, a música Balada, né? Que se tornou um dos maiores sucessos de sua carreira. Aí sim, é aquela mesmo do Gustavo Lima e Você. Mas enfim, não foi tanto aí essa música que fez ele ficar nessa posição não, tá? Afinal, ele tem 2 dos 10 discos mais ouvidos na história do Spotify Brasil. Sendo eles o Boteco em Boston, lançado em 2021 e que ficou na 9ª posição, e o Embaixador de 2018, que ficou na 6ª. Se fosse você não iria, não dá pra esquecer. E é claro que se você tem 2 entre os 10 discos mais ouvidos, você também vai ser um dos artistas mais ouvidos, né? E é por isso que ele tá em quarto aqui. Mas pessoal, rapidinho chegar nas primeiras posições dessa lista, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de seja membro, beleza? Bom, mas agora vamos aí pra terceira colocação e a gente volta a ter uma dupla sertaneja aqui, que é o Jorge e Matheus. E eles são mais uma aí dessas duplas que aparecem em diversas listas dessas divulgadas aí pelo Spotify. Afinal, eles ficaram realmente muito grandes, né? Eles que apesar de terem surgido ali em 2005, ficaram mais conhecidos aí no Brasil como um todo mesmo, também ali para 2011 mais ou menos, sendo considerados aí por muitos, né, como os precursores do chamado sertanejo universitário, conseguindo aí fazer muito sucesso com diversas músicas diferentes. E até por isso que eles conseguiram aí ser os artistas mais ouvidos no Spotify Brasil por 2 anos seguidos, tá? Sendo 2015 e 2016. Mesma época aí que eles estavam comemorando 10 anos de carreira e lançaram 3 discos somente nesses 2 anos. Sendo eles Anjos Cantam em 2015, Como Sempre Feito Nunca e 10 anos em 2016. Com todos eles aí tendo músicas de sucesso, né? Mas não para por aí, já que eles também tiveram a música mais ouvida em 2018, que foi o sucesso Propaganda em sua versão ao vivo, que foi lançada justamente nesse ano. Fazendo então eles ficarem na terceira posição entre os artistas mais ouvidos do Spotify Brasil. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você.
E os vice-campeões dessa lista, é claro, são mais uma dupla sertaneja, mostrando aí, né, como o estilo vem dominando as paradas de sucesso aqui do Brasil. E nesse caso, quem aparece por aqui é Henrique e Juliano, que é mais uma dessas duplas aí que bombaram muito ali, surgiram mais ou menos 2011 e 2012, né? E vocês vão ver que eles realmente apareceram em várias dessas listas divulgadas pelo Spotify, tá? A dupla começou a ficar mais conhecida ali com o lançamento do disco Henrique e Juliano em 2012, mas desde lá eles vêm lançando aí uma série de discos e outras músicas que fizeram muito sucesso e bombaram e tudo mais. Tanto que eles têm 2 das 10 músicas mais ouvidas aí do Spotify nesses 10 anos, tá? Que são a Liberdade Provisória, né, em sua versão ao vivo, gravada no Ibirapuera em 2019, que ficou na 7ª posição e também foi a música mais ouvida de 2020, e Arranhão, também ao vivo, né, de 2021, que ficou na 3ª posição entre as mais ouvidas do Brasil, e também na 9ª posição daquela lista lá, né, de músicas feitas por brasileiros mais ouvidos no Spotify pelo mundo. Aí que mora o perigo, aí que eu caio ali, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou ir. E tem mais, tá? Já que eles têm 3 discos entre os 10 mais ouvidos aqui no Brasil nesse mesmo período, já que o álbum Céu Explica Tudo de 2017 aparece na 7ª posição, Ao Vivo no Ibirapuera de 2020 na 3ª e Manifesto Musical de 2021 na 1ª, tá? Foi o álbum mais ouvido do Spotify Brasil. E sinceramente eu acho que com tudo isso eles passaram muito perto ali de não serem os artistas mais ouvidos, tá? Porque tudo isso aí que eu falei realmente é muita coisa. Mas vocês vão ver que quem tá em primeiro aparece ainda mais, tá? É bizarro. Não me manda embora, sou preso na sua vida, é na sua liberdade provisória. Mas enfim, vamos logo aqui pro grande campeão dessa lista, ou melhor, a grande campeã dessa lista. Já que nessa posição ficou a Marília Mendonça como a artista mais ouvida da história do Spotify Brasil. Mas não foi só isso que ela conseguiu não, tá? Afinal, ela também foi a artista mais ouvida por 3 dos 10 últimos anos, sendo eles 2019, 2020 e 2022, ou seja, praticamente aí 3 anos seguidos. Tirando aí 2021, que ficou os Barões da Pisadinha, tá? Em 2023 ficou a Ana Castela. Sem contar que a música mais ouvida por aqui também é dela, tá? Já que nessa posição tá a canção Leão, lançada por ela, né? Junto com o Xamã lá em 2020. Pode ser até que você não me dê moral, até me Que inclusive também tá na 7ª posição daquela lista lá de músicas feitas por brasileiros mais ouvidas no Spotify mundial. E outra música dela que também aparece entre as 10 mais ouvidas é a Mal Feito, em sua versão ao vivo, que ela cantou junto com a dupla Hugo e Guilherme, com essa aí também sendo a música mais ouvida de 2022. Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro. Mas vamos lá que ainda tem mais coisa, tá? Já que assim como Henrique e Juliano, ela também tem 3 dos 10 discos mais ouvidos aí na história do Spotify Brasil. Ou seja, juntando os dois aí, eles têm 6 dos 10. Sendo eles Festa das Patroas, 35%, lançado com ela, junto com a Maiara e Maraísa, né, lá em 2021, que ficou na 8ª posição. Todos os Cantos Volume 1 de 2019, que ficou na 4ª, e o Ao Vivo de 2016, que ficou na 2ª posição. Com tudo isso, então, fazendo ela ser a artista mais ouvida da história do Spotify Brasil. É realmente muita coisa, né? Você virou saudade aqui dentro de casa. Mas como infelizmente ela se foi e não vai lançar músicas novas, né? Eu acho que em algum momento alguém vai passar. Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e aqui no canal a gente tá sempre falando aí de bandas e artistas que conseguiram aí com uma música atingir o topo das paradas de sucesso. Mas você sabe quais são os artistas que têm mais músicas que chegaram a ser número 1? E é justamente pra te contar isso que a gente traz uma lista de artistas e bandas que têm mais músicas que ficaram na 1ª posição da Billboard Hot 100. Bom, mas antes de começar a lista, antes eu preciso falar aqui de qual parada e por que eu escolhi ela, né? Afinal, todo o país ali tem a sua. Pois aí, eu vou falar da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, tá? E isso por 2 motivos. Uma que ela é meio que a tabela padrão, né, de quando as paradas de sucesso aí são referenciadas. E a outra é porque eles divulgaram essa informação agora, bem recentemente, aí em 2023. Ao contrário de outras aí que já estão bastante desatualizadas, como por exemplo a do Brasil, tá? Mas um dia eu mesmo vou olhar a semana
semana por semana e trazer essa informação por aqui, eu prometo. Mas então vamos agora lá pra lista. E a gente começa ela com as artistas que estão empatadas na 5ª posição, com elas tendo aí o mesmo número de músicas que atingiram a primeira posição na Billboard Hot 100. E talvez não tenha muita surpresa por aqui não, tá? Na verdade, vocês vão ver que na lista inteira talvez não tenha. Começando com o grupo que foi um dos primeiros girl groups aí da história, né, que é o The Supremes. Elas fizeram sucesso lá nos anos 60, lançando hit atrás de hit, se tornando um dos grupos mais bem-sucedidos da época e da lendária gravadora Motown como um todo mesmo. Com elas cantando músicas de diversos estilos diferentes, como doo-wop, pop, soul, psicodélico, disco e até bossa nova. Coisa que fez elas conseguirem colocar nada menos do que 12 músicas na primeira posição da parada. E isso somente entre os anos de 64 e 69, tá? Ou seja, elas basicamente dominaram os anos 60. E as músicas que chegaram nessa posição foi a Where Did Your Love Go, Baby Love e Come See About Me em 64, Stop in the Name of Love, Back in My Arms Again e I Hear a Symphony em 65, You Can't Hurry Love e You Keep Me Hang On de 66 e por último Love Is Here Now You Are Gone de 67. Outra artista que também ficou nessa posição com 12 músicas que ficaram na primeira posição da Billboard Hot 100 foi a rainha do pop, né, a Madonna, que ficou muito conhecida lá nos anos 80, na época aí que ela teve diversos hits. E é até por isso que a maior parte das músicas dela que aparecem aí na primeira posição da parada são também dessa época. Mas com ela conseguindo aí se manter fazendo hits por décadas, né, tanto é que a última dela que chegou nessa posição é do ano 2000. Não é à toa que ela conseguiu aí ter todo o nome que ela tem hoje em dia, né? Com as músicas então que chegaram aí ao topo, sendo Like a Virgin, né, claro, lá em 1984, Crazy for You de 85, Live to Tell e Papa Don't Preach em 86, Open Your Heart, Who's That Girl em 87, Like a Prayer em 89, Vogue em 90, Justify My Love em 91, This Used to Be My Playground em 92, Take a Bow em 94 e a última a atingir essa posição foi Music lá no ano 2000. E se na 5ª posição tem a rainha do pop, na 4ª tem o rei, né, o Michael Jackson. Ele ficou bastante conhecido lá nos anos 60, né, quando fazia parte do grupo Jackson's 5 junto com seus irmãos. Mas se destacou de verdade ali quando começou a sua carreira solo, lá no início dos anos 70. E já nessa época aí ele conseguiu emplacar uma série de hits. E foi então ao longo de mais de 20 anos que ele conseguiu colocar 13 músicas na primeira posição da Billboard Hot 100. Portanto, aí uma a mais que a Madonna e o The Supremes, né? Sendo elas bem em 1972, Don't Stop Till You Get Enough de 79, Rock With You de 80, Billie Jean, Beat It e 666 de 83. Esse aí foi um ótimo ano pra ele, né? I Can't Stop Loving You e Bad de 87, The Way You Make Me Feel, Mary in the Mirror e Dirty Diana em 88, Black or White em 91 e a última que foi You're Not Alone de 95. E pessoal, lembrando aqui que eu tô falando só das músicas que chegaram na primeira posição, tá? É claro que além dessas aí, esses artistas que eu tô falando tiveram diversas outras que entraram pras paradas, mas ficaram em outras posições. Mas pessoal, rapidinho de continuar essa lista, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de seja membro, beleza? Bom, agora a gente entra no pódio dessa lista. Você tem palpites de quem pode estar por aqui? Já que na terceira posição tem alguém que talvez possa ter dado uma surpreendida. Não por ela estar aqui, tá? Porque ela é ótima, mas por ela estar na frente aí de artistas como Madonna e Michael Jackson, né? O que definitivamente não é pouca coisa. E eu tô falando da Rihanna. Uma curiosidade aqui é que ela nasceu em 1988, ou seja, antes dela nascer, a rainha do pop já tinha colocado 6 músicas na primeira posição e o rei 8. Mas ela foi lá e passou os dois, né? A Rihanna começou a ficar mais conhecida ali no começo dos anos 2000, já chamando a atenção de bastante gente. E assim, em apenas 10 anos, conseguiu colocar nada menos do que 14
14 músicas da primeira posição da Billboard Hot 100. Ou seja, isso aí dá mais de uma por ano, né, na média. Começando por SOS em 2006, Umbrella em 2007, Take a Bow, Disturb e Live Your Life em 2008, Rude Boy, Love the Way You Lie, What's My Name e Only Girl in the World em 2010. Nesse ano aí foram 4 num só, tá? S&M e We Found Love em 2011, Diamonds em 2012, The Monster em 2013 e por último Work em 2016. Com essas músicas aí então levando ela a ser uma das grandes divas pop aí da década passada, né? Agora na segunda posição tá uma outra cantora pop e ela conseguiu aí dar um belo salto, tá, no número de músicas aí que ela colocou na primeira posição da Billboard. Já que ela não colocou 15, nem 16, também não foram 17, muito menos 18, mas sim 19 músicas, que foi a Mariah Carey. Ela lançou seu primeiro disco lá em 1990 e de lá até 2019 ela foi conseguindo colocar uma série de músicas no topo da parada. Ou seja, são praticamente 30 anos lançando hits, né? Que é o que fez ela ser gigantesca aí do jeito que ela é hoje em dia. Não foi à toa que ela chegou onde ela chegou. E as músicas que conseguiram isso foram Vision of Love e Love Takes Time lá em 90, Someday, I Don't Wanna Cry e Emotions em 91, I'll Be There em 92, Dream Lover e Hero em 93, Fantasy e One Sweet Day em 95, Always Be My Baby em 96, Honey em 97, My All em 98, Heartbreaker em 99, Thank God I Found You em 2000, We Belong Together, que inclusive ficou por 14 semanas na parada, e Don't Forget About Us em 2005, Touch My Body em 2008, e por último aí quem atingiu foi o já clássico de Natal, All I Want for Christmas Is You, né, de 2019, fazendo ela por muito pouquinho não ficar na primeira posição, mas ainda dá tempo, né, já que ela ainda tá ativa na carreira, diferente do campeão aqui dessa lista. E já que a gente tá falando nisso, vamos logo falar quem ficou na primeira posição. Quem foi o artista ou banda que tem mais músicas que atingiram a primeira posição na Billboard Hot 100? E não deve ser muita surpresa pra ninguém que foram os Beatles, né? Pois é, os garotos de Liverpool estouraram aí pro mundo lá nos anos 60, fazendo o mundo inteiro ouvir suas canções e causando aí uma verdadeira euforia, principalmente entre os mais jovens, que ficou conhecido aí como a Beatlemania, né? E foi essa fama meteórica aí que fez com que eles em apenas 7 anos, já que eles lançaram seu primeiro disco em 63 e a banda durou só até 70, que eles conseguiram ter 20 músicas no topo da Billboard Hot 100. Esse número é insano, né? E é bizarro mesmo esse número, tá? Já que quando a gente pega aí na história da Billboard, né, somente 10 artistas ou bandas conseguiram ter pelo menos 10 músicas aí que atingiram a primeira posição na parada, e eles tiveram o dobro disso. Sem contar que eles têm esse título aí, né, de mais músicas na primeira posição da Billboard desde 1965, quando eles passaram o Elvis, que tava na primeira posição naquele momento, que inclusive teve ao todo aí 7 canções, tá? Ou seja, nem ele conseguiu atingir esse número mágico das 10 músicas. O que mostra aí o quão difícil é isso, né? E a primeira música dos Beatles que conseguiu fazer isso foi a I Wanna Hold Your Hand, lançada em 64, que inclusive ficou por 7 semanas na primeira posição, tá? Ele não foi nem pra segundo nesse tempo aí. Mas enfim, ainda nesse mesmo ano, ainda tem She Loves You, Can't Buy Me Love, Love Me Do, A Hard Day's Night e I Feel Fine. Em 65 teve 8 Days a Week, Ticket to Ride, Help e Yesterday. Em 66 foi a vez de We Can Work It Out e Paperback Writer. Em 67 teve Penny Lane, All We Need Is Love e Hello Goodbye. Hey Jude em 68, Get Back e Come Together Something em 69, Let It Be e The Long Windy Road, For You Blue, lá em 1970. Love me do. É muita coisa tudo isso, né? Será que um dia alguém vai passar? A Mariah tá perto, né? Eu acho que talvez ela consiga. Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e anteriormente aqui no canal a gente trouxe uma lista dos melhores cantores de todos os tempos feitos pela revista Rolling Stone e também todas as polêmicas envolvendo ela, tá? Que não foram poucas. Se você ainda não viu, ele tá aqui no card pra você ver o que você acha se quiser, tá bom? Acontece que recentemente eles atualizaram a lista dos melhores álbuns de todos os tempos e novamente tem umas polêmicas por lá. E é justamente por isso que a gente traz as primeiras posições dessa lista e alguns pontos que estão chamando a atenção das pessoas.
Bom, para começar aqui, a gente tem algumas observações a fazer. Primeiro é que nessa lista aí eles colocaram os 500 melhores álbuns, segundo eles. Mas aqui a gente vai trazer somente o top 5 da lista feita pela revista Rolling Stone. Mas antes aí de falar dessas primeiras colocações, eu vou contar aqui algumas das polêmicas e também falar um pouquinho mais sobre a lista. Originalmente ela foi feita lá em 2003, mas já passou por algumas atualizações, com a última delas acontecendo agora aí no final de 2023, sendo também a primeira pós-pandemia. E uma das primeiras polêmicas que aparecem é justamente o fato de no top 15 dela não ter nenhum disco do século 21. Ou seja, não tem nenhum disco que foi feito a partir de 2001. Com o primeiro que aparece aí sendo desse século, estando na posição 17, que é o My Beautiful Dark Twisted Fantasy, lançado em 2010 pelo Kanye West. E na posição 19 ainda tem o To Pimp a Butterfly, lançado pelo Kendrick Lamar em 2015. Sem contar que mesmo com eles falando aí que refizeram dessa vez a lista do zero, praticamente todos os artistas que aparecem por lá são ou da América do Norte ou da Europa. Principalmente Estados Unidos e Reino Unido, né? Com a primeira banda aí que aparece sendo fora desse eixo, sendo os jamaicanos Bob Marley e The Wailers na posição 48, com o disco Êxodos lançado em 77, e depois disso são eles novamente na posição 140 com o disco Catch a Fire. Depois disso ainda veio também jamaicano Jimmy Cliff com o disco They Hide the Camera Original Soundtrack, que aparece na posição 174. Ou seja, pelo menos até a posição 174 aparecem somente dois artistas ou bandas, né, que não são nem da América do Norte nem da Europa, e os dois ainda são do mesmo país, que é a Jamaica. Quando a gente fala então em artistas da América Latina, o primeiro que aparece é o Carlos Santana, com o disco Abraxas, que foi lançado em 1970 e aparece na posição 334. Pra quem não sabe, o Santana é mexicano, tá? E apesar de também ser da América do Norte, pelo menos é latino, né? E quando a gente vem então pra América do Sul, a primeira e única artista que tá por lá é a Shakira, com o disco Donde Estão Los Ladrones na posição 496. Ou seja, ela quase nem tá na lista, né? Porque como eu disse, são os 500 melhores. Ainda tem somente um disco africano também nessa lista, que é o The Best of the Classic Years, lançado pelo King Sunny AD, aparecendo na posição 465. Não tendo também nenhum artista asiático, e brasileiro nem se fala, né? Portanto, como eu disse, acabou sendo uma lista muito focada nos artistas da América do Norte e da Europa, principalmente Estados Unidos e Reino Unido. Isso mesmo com eles considerando aí que estão escolhendo os melhores discos de todos os tempos, que aparentemente só aparecem em 2 lugares do mundo, né? Coisa que também é muito parecida com o que aconteceu lá na lista dos melhores cantores. E uma consideração é que não que esses discos que aparecem aí nessa lista não sejam bons, tá? Muito longe disso, eles são ótimos, isso aí acho que não tem discussão. Eu só tô estranhando mesmo o fato de não ter artistas de outras regiões, que a gente sabe que também existem ótimos discos em outros lugares. Mas enfim, vamos logo lá pro top 5, que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Bom, na quinta posição ficou o disco Abbey Road, lançado pelos Beatles em 1969, e que tem várias músicas muito conhecidas, como Come Together, I Want You, She's So Heavy, Something, Here Comes the Sun e várias outras. Here comes the sun. Here comes the sun. Fazendo ele ser aí um dos maiores clássicos do rock, com certeza absoluta. Sem contar a própria capa, né, que é um ícone aí, que é aquela lá dos integrantes atravessando a rua. E segundo a revista Rolling Stone, o motivo aí desse disco tá aqui é muito por conta da genialidade contida nas músicas que estão nele. Ainda mais que esse quase foi o último disco da banda, que é que os integrantes ali já estavam completamente desgastados em suas relações, com eles já quase terminando o grupo ali mesmo, né? Portanto, um pouco antes de quando eles terminaram mesmo. Mas que ainda assim foi possível de ver a capacidade vocal e de mudança de estilo do John Lennon, com Paul McCartney fazendo músicas que poderiam ser atrevidas, bobas ou deliciosamente amargas, George Harrison provando seu valor como compositor, e ainda contava com esses três, supostamente, cantando em harmonia de 3 partes, muito mais do que em qualquer outro disco dos Beatles. Eles só não falaram do Ringo Starr mesmo, coitado. Come together right now over me.
Já na quarta posição tá o disco Songs in the Key of Life, lançado pelo Stevie Wonder em 1976, e que tem músicas como Love's in Need of Love Today, Sir Duke, Have a Talk with a God, Village Ghetto e a classiquíssima Isn't She Lovely. Sendo um disco aí muito aguardado pelos fãs lá na época. Uma vez aí que o Stevie Wonder vivia o seu auge, os seus discos anteriores tinham sido um verdadeiro sucesso. Com a revista ali enaltecendo também como o disco aborda ali uma grande variedade de situações e sentimentos que as pessoas costumam passar na vida. Desde a alegria inocente de um bebê brincando em uma banheira, passando também pelos heróis que nós temos, e até o desânimo com a indiferença das pessoas mais ricas. Sem contar os diversos estilos musicais que servem de referência e também são utilizados nas músicas que estão nele, mostrando ali toda a versatilidade e qualidade que o artista tem, né? Que eu acho que isso aí ninguém duvida. Sem contar que ainda tem ali as músicas com um teor político que acabou virando meio que uma marca do artista e que passaria a inspirar aí uma série de outras pessoas no futuro. Mas pessoal, rapidinho de continuar essa lista, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, beleza? Bom, então agora no top 3, na terceira posição, ficou aí o único disco de uma mulher que vai aparecer aqui nesse vídeo. E que, curiosamente, também não é nem dos Estados Unidos e nem do Reino Unido. Ela também vai ser a única a não ser desses lugares nesse vídeo aqui, tá? Isso apesar dela ser também de um outro país da América do Norte, tá? Nem tá tão longe assim no final. Já que aqui tá o disco Blue, lançado pela artista canadense Joni Mitchell em 1971, que tem músicas como Carrie, My Old Man e A Case of You, né? Sweet, oh, I could drink a case of you. Com a revista Rolling Stone falando ali da melancolia romântica que tá no disco, com as músicas sendo feitas ali por uma mulher que tava aproveitando a liberdade romântica e sexual, que naquele momento era uma coisa mais exclusivamente de ser falada ali pelos homens e também no rock. Com ela colocando tanta intensidade emocional nas suas canções, que na verdade ela teria mesmo chocado aos homens que estavam ao seu redor. A revista ainda afirma que apesar dela continuar lançando excelentes discos ao longo dos anos 70, o álbum Blue foi a sua obra-prima que marcou a época, com ela conseguindo mostrar os tempos e as descobertas que ela vivia naquele seu momento de vida. Agora na segunda posição, sendo considerada aí o segundo melhor álbum de todos os tempos, tá o Pet Sounds, lançado pelos Beach Boys em 1966, e que tem músicas como God Only Knows, Wouldn't It Be Nice, Let's Go Away For A While e Caroline No. Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long? Com o disco sendo quase que completamente composto pelo Brian Wilson, que inclusive quando mostrou as músicas aos outros integrantes da banda, foi até questionado por eles, tá? Muito por conta aí da sonoridade que ele estava trazendo ser muito diferente daquela que tinha nos discos anteriores da banda. No final ele acabou sendo um sucesso e, segundo a revista, serviu até mesmo como inspiração para os Beatles enquanto eles faziam as músicas do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E isso fechando um ciclo, tá? Porque o Pet Sounds teria sido feito para superar o Rubber Soul. Ou seja, meio que foi sendo feito um disco por causa do outro disco, é meio isso. Com eles dizendo ainda que o álbum tem um som luxuoso que transmite uma melancolia comovente, com algumas canções se despedindo ali do mundo inocente do início dos anos 60. E assim então marcando uma era mesmo, né? Com ele tendo canções que traziam sentimentos, sensações e até visões, já que, usando aí as palavras do próprio Brian Wilson, ele comparou aquilo que as músicas traziam a ser cego, mas sendo cego você conseguiria enxergar mais, já que você fecha os olhos e consegue ver um lugar ou alguma coisa que está acontecendo, coisa que ainda seria vivenciado por diversos artistas no futuro. God only knows what I'd be without you.
E agora então chegou a hora da gente falar do primeiro colocado, aquele que é considerado o melhor disco de todos os tempos pela revista Rolling Stone, que é o What's Going On, lançado pelo Marvin Gaye em 1971. E nesse disco tem músicas como What's Going On, né? Fly High in the Friend Sky, Mercy Mercy Me, The College, Inner City Blues, Make Me Wanna Roller. Com ele também entrando na lista dos 200 álbuns definitivos do Hall da Fama do Rock and Roll. Ou seja, é um descasso mesmo, né? E o disco é considerado como um marco ali na música pop, isso por ter trazido ali uma nova tendência à soul music norte-americana e revolucionando ali por trazer novas temáticas a esse estilo musical, trazendo ali letras mais introspectivas que falavam sobre violência policial, abuso de drogas, a guerra no Vietnã e mais uma série de coisas que não eram aí comuns nesse momento. Coisa que fez, inclusive, a gravadora, né, que era a Motown, repensar aí o lançamento desse disco, uma vez que eles consideravam aí que lançar músicas de protesto poderia ser muito arriscado comercialmente. Porém, claramente não foi, né, inclusive com várias aí das músicas que estavam nele entrando em paradas de sucesso. Mother, mother, there's too many of you crying. Com a revista enaltecendo aí justamente o fato dele ter sido o primeiro disco conceitual da história da soul music, abrindo caminho aí para que outros artistas negros aí da Motown e também de outras gravadoras sentissem uma nova liberdade para ultrapassar os limites musicais e políticas da sua arte. Sem contar que o ritmo trazido desse disco continua sendo replicado até hoje, aí mesmo décadas depois do seu lançamento, fazendo com que ele continue sendo extremamente influente e, portanto, aí o melhor disco da história. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você gostou dessa lista, você curtiu esse top 5 e o que você achou das polêmicas lá, das coisas que eu falei no início do vídeo. Aqui do Zé, deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima aí, tchau!